A paz, meus amados irmãos. Quem vos saúda aqui é a missionária Sandra. Eu falo a partir de Angola, na África, mais propriamente em Luanda. Conforme está neste vídeo, no título, um recado para a pastora Nadir, para o pastor Adenilson Berto, para o pastor Júlio César e também para o pastor Paulo Gerardo. Bem, antes de eu começar a dar esse recado para esses meus amados irmãos, eu vou fazer um breve historial de como o Senhor me levantou para esta obra ministerial, para missionária, como já eu havia adiantado. Eu era uma pessoa muito vaidosa, andava em igrejas de portas largas, não se pregava nada sobre a doutrina. Andei em várias igrejas ao longo do meu crescimento. Fui batizada até muito nova, aos 14 anos. Porém, fui andando como que se tudo estava bem. Até que decidi ir fazer um curso no Brasil de manicure para fazer unhas, porque sabem que aqui na África, em Angola, as técnicas ainda são muito rudimentares, assim, artesanais, né? Porém, as pessoas gostam muito, né, quando vem aquelas unhas das novelas e tudo mais. Então, o Brasil é o lugar onde as pessoas mais facilmente vão por causa da língua também, né? Então, assim, lá fui a primeira vez, nada aconteceu, fiz o curso, comprei alguns materiais, mas esses não foram suficientes. Mas isso não vem ao caso, eu vou falar isso mais tarde, se Deus me permitir, em outras ocasiões. Para dizer que o meu chamado foi mesmo ali no Brasil. E também devo dizer que o Brasil é uma terra muito abençoada, meus amados irmãos. Se vocês soubessem o que é a vossa terra lá, Brasil, vocês todos os dias ajoelhariam para agradecer ao nosso Deus. No Brasil aparecem anjos. No Brasil você tem sonhos, você tem visões. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. E Deus me fez recordar aquela passagem que diz que aonde abunda o pecado, também abunda a misericórdia. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eu estava num alto, lá no estado do Rio de Janeiro, numa ponte que eu fui lá passear, para visitar, e ouvi a voz do Senhor, uma voz do meu íntimo que eu ainda não sabia que era o Espírito Santo, até porque nas igrejas pouco ou nada se falava sobre essas coisas, que o Espírito Santo fala conosco, que Ele nos comissiona. Então ele disse: serva minha, você vai abrir uma igreja, vai abrir um novo ministério, e esse ministério estará baseado no texto que diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, eu virei assim, eu disse: meu Deus, eu pensei logo que fosse coisa da minha cabeça, mesmo porque nas igrejas em que eu fazia a confissão, nunca se permitiu mulheres terem um chamado para assumirem uma responsabilidade numa igreja. Então, eu já pensei, não, foi coisa da minha cabeça. Quando alguns dias depois o Senhor me confirmou em sonhos, o próprio Senhor Jesus Cristo me apareceu, me fez a imposição de mãos, e para que eu não tivesse dúvida nenhuma, quando eu acordei com dor na cabeça. Eu disse: meu Deus, a mão de Jesus é tão doce, como eu então vou ser interessador? Mas pronto, isso depois num outro vídeo com mais calma eu conto para os irmãos, se Deus permitir, só para o vídeo não ficar muito longo. Mas para dizer que quando eu cheguei em Angola,
o Espírito Santo começou a me transformar. Mas tinha sempre uma dúvida atrás da minha orelha, que era mesmo o chamado para mulheres, porque desde pequena sempre cresci e na igreja em que eu pertencia as mulheres nunca falavam no altar. Comecei a procurar alguns vídeos no YouTube para receber mais informações e ali eu encontro os vídeos do pastor Júlio César, quando uma vez ele estava a falar sobre Sansão, que Deus queria tanto homem que até colocou cabelos na cabeça de Sansão. Ouvi também outros pastores, como o pastor Paulo Júnior, o pastor Bispo Paulo Gerardo. Então todos esses fizeram abafar a minha fé. Eu disse, pai, eu estou enganada. Eu não sei. Porém, o Senhor já me tinha comissionado, eu já tinha arrumado as minhas coisas. Eu abandonei tudo, meus amados irmãos. Eu deixei casa, deixei família. As pessoas já começaram a dizer que eu estava louca. Que quando eu voltei, como eu disse aos irmãos que Jesus me tinha feito a imposição de mão, eu já vim desligada, porque depois Jesus me revelou que aquela imposição é para me fazer desligar das coisas da terra e começar a pensar só nas coisas espirituais. Foi assim que eu deixei tudo. Fui para, vocês falam para o interior, eu disse, nós aqui falamos para a província. Fui para uma província, irmãos. A província onde Deus me indicou foi a província, ou é a província mais pobre da Angola, onde as condições são precárias. Ali não se fala em dízimos, assim, ofertas, que você vai dizer que não, eu vou dar uma oferta de algum valor, irmãos. É mesmo obra de Deus pura, salvação de almas. Porque o máximo que as pessoas vão oferecer para Deus é o que eles trazem do campo. Porque são pessoas, por excelência, agrícolas, ou do campo mesmo, da lavra, do cultivo. Não tem mesmo como dar assim um valor que você vai dizer, não, eu vou lá para trabalhar, para ter dinheiro. Então é mesmo chamado de Deus, porque o Senhor disse, eu não estou só nas grandes cidades, eu também sou Deus, que morri por aquelas almas que estão também nas zonas mais precárias. Então disse, amém, eu vou para lá, e lá fui. Mas quando eu sempre vou trabalhando, essa pulga, eu estou sempre trabalhando, mas com essa dúvida, porque os pastores também ali não facilitam, bloqueiam muito e matam. E eu quero aqui chamar a atenção a esses pastores que vão falando que Deus não tem chamado nenhum para as mulheres, que não intrometam-se nas coisas de Deus, porque um dia vocês podem pagar muito caro. É assim que então, Senhor Jesus, para limpar esta minha dúvida, eu numa oração, eu disse, Pai, por favor, me dê pelo menos 7 evidências na Tua palavra, a Bíblia, de mulheres que o Senhor as usou extraordinariamente para que eu tenha então a confirmação da Tua parte. Eu falei 7 porque eu sei que 7 é o número da perfeição de Deus. Então eu usei o número 7. Não é que, meus amados irmãos, Deus me deu até, vocês nem imaginam, mais do que 7. Se eu disse, eu vou te dar mais do que 7 para você ficar bem convencida. Eu aqui não vou falar das 7 mulheres, mas vou falar apenas de 3 mulheres. 3 mulheres que o Senhor falou-me e me deu força para eu então continuar nesse chamado. Aleluia, amém, a paz. Glória a Deus, glória a Jesus. A primeira mulher, Deus começou a falar já desde antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com Débora, né, que foi grandemente usada como juíza na nação de Israel. Falou-me de Ruth, Raabe, não como sendo usadas por Deus, mas como sendo pessoas que entraram na linhagem
né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em carne, cá na terra como carne, elas fizeram parte da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, coisa que era inédita, porque elas eram mulheres. A Rabi, nós sabemos, ela era prostituta. Ruth, não é, que foi a bisavó, acho, de Davi, ela era de um outro povo, um povo que não professava, que não era israelita. E isso já estava preparando, pouco a pouco, o povo judeu e a igreja do Senhor para entenderem os mistérios do Senhor. Então, chegando agora na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele começa a me revelar coisas que eu só vou lendo, que muitos de nós cristãos só vamos lendo na Bíblia, nem sequer entendemos a profundidade da mensagem contida nessas passagens. Eu vou analisar com os irmãos o primeiro caso que Jesus me fala, não o primeiro, isso o primeiro estou a dizer nas escrituras gregas cristãs, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós como cristãos aceitamos toda a Bíblia, mas nós estamos debaixo não mais da lei, mas da graça, não é tudo seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a me falar daquela mulher, os irmãos lembram, dos cachorrinhos, em que isso na passagem do livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 a 28. Mateus, no capítulo 15, no versículo 15, Mateus capítulo 15, no versículo 21 a 28. Eu não vou ler toda a passagem, até para o vídeo não ficar muito longo, os irmãos depois podem, não é, ir ler toda ela. Eu vou apenas tirar alguns excertos para explicar aquilo que o Senhor falou no meu coração. Aleluia, amém, glória a Deus. Então, nessa passagem, os irmãos nem imaginam que na lei onde vivia no tempo contemporâneo do nosso Senhor Jesus Cristo, as mulheres nem sequer podiam falar com os homens. Nem sequer podiam falar com os homens. Hoje nós estamos por aí, andamos, pastor está aqui, você fala com a coisa, mulheres traem. Não, porque se os irmãos verem, quando a mulher começou a clamar, porque a sua filha estava muito endemoniada, ela começa a clamar, Senhor, Senhor, socorre-me. Sabem o que os discípulos disseram? Veja então o que os discípulos disseram a Jesus aqui no versículo 22. Né? Ali no 22 diz que eis que a mulher clamava, portanto, e no 23 Jesus nem responde nada, mas então ele respondeu, então não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que seus discípulos se aproximaram e começaram a dizer, manda-o, despede-a, manda-a embora, porque ela continua a chamar atrás de nós. Aleluia, amém. Então os próprios discípulos mandaram até a mulher ir embora, que Jesus mandasse a mulher ir embora, perdão, irmãos, porque as mulheres nem podiam ter contato com os homens. Foi então aí que Jesus disse que não é permitido eu tirar o pão da mesa dos filhos, né, porque para dar aos cachorrinhos. Mas ela respondeu, Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem da mesa, né, dos seus amos, dos seus patrões. E aí o Senhor disse, mulher, grande é a tua fé, faça-te conforme a tua fé. Glória a Jesus. E essa mulher teve então a libertação, a cura da sua filha endemoniada. Aqui o Senhor nos chama a atenção de como a ousadia, porque a mulher, se ela sentisse já anulada naquele momento em que, quando ela clamou, Jesus não lhe respondeu, e ela também ouviu os discípulos dizerem, manda ela embora, despede-a. Se ela se sentisse já reprimida e fosse embora, ela não teria a bênção, mas ela perseverou.
Ela disse: Senhor, mesmo os cachorrinhos também comem das migalhas. Aleluia. Jesus disse: oh mulher, grande é a tua fé. O outro caso que Jesus falou para mim é daquela mulher que os irmãos sabem a história, que era pecadora, aquela que foi e limpou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e derramou óleo perfumado nos pés de Jesus. Esse acontecimento está no livro de Lucas, no capítulo 7. Ah, meus amados irmãos, como Jesus me falou poderosamente dessa passagem bíblica. As mulheres sempre no passado foram rejeitadas e Jesus sempre queria ensinar o povo, porque Jesus sabe, ele é onisciente, ele já sabe as coisas, tudo que está acontecendo nos nossos dias hoje, Jesus já sabia e ele já estava preparando os homens que tinham aqueles tabus todos, que as mulheres seriam grandemente usadas, meus amados irmãos. Então, nesta passagem, Jesus, quando os homens disseram, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta que está ali aos pés dele. E Jesus disse: Simão, tem uma coisa para te dizer. Se duas pessoas estiverem devendo a alguém, um 50 denários, o outro 500, e o Senhor perdoar a dívida dos dois porque não tiverem condições de pagar, a quem amará mais? Ao credor? Simeão respondeu: aquele a quem se perdoou mais. Jesus disse: oh, julgaste bem. A quem mais se perdoa, aleluia, mas amará o seu amo. Ah, glória a Deus. Quer dizer que aquela mulher mais rejeitada, ela mais amará, porque mais pecado tinha. Ah, aí o Senhor disse: vai, mulher, teus pecados estão perdoados. Sabe o que Jesus Cristo mostrou? A profundidade daquela mulher estar ali aos pés de Jesus chorando. Essas são aquelas mulheres hoje, nos nossos dias, que mesmo com as suas fraquezas, que mesmo com os insultos, que mesmo com as suas imundícias, e eu já vou falar aqui, se Deus permitir, um outro contexto que Jesus me fala das imundícias, que afinal até os homens no livro de Levítico fala, tem mais imundícias que as mulheres, porque só se fala que as mulheres menstruam, porque eu já vi também um pastor ali no YouTube a falar que mulheres estão no altar menstruando, mas eu não vou falar muito disso para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês devem saber que os homens têm mais imundícias, porque as mulheres ficam 3, no máximo 4 a 5 dias. As imundícias é todo o fluxo que sai tanto do homem como da mulher e outras imundícias mais. Quantas vezes os homens no mês têm emissão de esperma? Qual é a lei também de Deus para esse tipo de imundícia? Hoje, será que tem lei que diz que quando o pastor tiver relação com a sua esposa, não pode subir no altar? Também não é imundícia porque houve emissão de esperma, do sêmen, conforme a Bíblia fala. Oh, glória a Jesus. Então, aquelas mulheres, o ato da mulher ajoelhar e chorar na presença de Jesus representa as mulheres que hoje clamam, choram na madrugada nos pés de Jesus, confessando que são pecadoras sim, mas que choram pela igreja, choram pelos santos, choram para que haja o mover do Espírito Santo nas suas igrejas, nos seus países, na sua família. Aleluia, glória a Deus. E aí o mover da mão do Senhor age, glória a Deus. Por fim, meus amados irmãos, Jesus me fala também da samaritana. Oh, glória! Da samaritana, porque os samaritanos na altura não tinham tratos sequer com os judeus. A samaritana era samaritana, porque era um povo
separado dos judeus, e era mulher e ainda pecadora, porque Jesus disse: você tinha 5 maridos, mas o que agora você tem não é teu marido. Mas olha, sabem de uma coisa, meus amados irmãos? Quando Jesus esteve na terra, oh glória, em 2 pessoas, ele confessou diretamente que ele era o Cristo, o Messias. Glória a Deus. Porque nem para os seus discípulos ele havia revelado. Só em uma ocasião, quando ele perguntou: o povo diz que eu sou um profeta, o povo diz que eu sou. E vocês, quem dizem que eu sou? Que dizes que eu sou? E eles disseram: nós dissemos que tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele respondeu: é o Espírito Santo que estava a revelar isso, mas não conteis isso a ninguém. Mas Jesus não os disse diretamente. Sabem para quais 2 pessoas só Jesus falou? Para a samaritana e para Nicodemos. Quando naquela passagem, naquele contexto, Jesus fala que para nós sermos salvos temos que nascer de novo. Quem era Nicodemos? Cobrador do imposto, rejeitado pela sociedade. E para a samaritana, quando a samaritana disse: nós sabemos que vem o Cristo, vem o Messias. Glória a Deus! Jesus disse: eu que falo contigo. Glória! Eu sou o Cristo, o Messias. Aleluia! Glória a Deus! Oh Senhor! Então, eu vou ler apenas aqui uma pequena passagem, uma passagem para os irmãos. Essa história da samaritana, no livro de João, no capítulo 4, João capítulo 4, no versículo de número 39 e 42, João 4, 39 e 42. Eu vou ler aqui para os irmãos, para ver o que Jesus me revelou nessas passagens. O 39 já diz: ora, muitos samaritanos daquela cidade depositaram nele fé por causa da palavra da mulher, que dissera em testemunho: ele me disse todas as coisas que eu fiz. O 42. E começaram a dizer à mulher: não mais pela tua conversa ou pela tua palavra nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este homem certamente é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aqui o que o Senhor queria me mostrar, o que ele falou para mim? Ele me disse: serva minha, a samaritana foi e falou. E as pessoas creram na boca daquela mulher. Mas quando os homens vieram, todos eles foram para Jesus. Os homens disseram: agora não mais nós cremos na tua palavra, mulher. Nós cremos mesmo nele, porque nós estamos a ver e ouvir com nossos próprios olhos. Cremos que ele é Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, amém. Para mostrar que nas igrejas, quem é a autoridade não é a mulher. Deus apenas usa ela. Mas quando a água viva entra na vida de seja quem for, homem como mulher, conforme aqueles homens foram para o encontro de Jesus, eles dizem: já não vamos crer no que essa mulher fala, no testemunho dela, mas nós vamos crer agora em Jesus de Nazaré, aleluia, que ele é o Salvador do mundo. O Senhor, para terminar, ele me disse assim: serva minha, quando se trata de almas, eu quebro protocolos. Aleluia. Quando se trata de almas, de vidas, eu quebro todos os protocolos. Glória a Deus. Me fez lembrar que ele mesmo disse numa passagem: se não tiver quem pregue, até mesmo as pedras clamariam. Glória a Jesus. Nós mulheres valemos mais que pedras. E hoje nós sabemos que nós estamos na parte final dos dias. A igreja vai subir, muitos vão ficar. Então Jesus não pode usar quem ele quiser na sua igreja para salvar almas. Os homens na face da terra
já deviam dizer que Deus não se restringe aos pensamentos dos homens, porque os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Aleluia! Ele é dono de tudo, Ele é criador de todas as coisas. Ele vai usar maluco, vai usar animais. Uma jumenta não falou com Balaão? Vai usar seja quem for. Os homens já deviam saber isso, porque no passado, quando eles tentavam apartar as mulheres, Jesus sempre dizia: a tua fé, vocês fizeram mais do que, essa mulher fez mais do que vocês aqui. Se irmã estava aqui, você nem sequer me deu água, você nem sequer me beijou, mas essa mulher desde que está aqui, ela me beija. Oh, glória! Muitos ainda não entenderam a profundidade, a revelação da passagem que diz: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar, Jesus trabalha com os humildes, com os rejeitados, com aqueles que a sociedade menospreza. São esses que mais o Senhor unge, porque são pessoas humildes que choram, que reconhecem a sua pequenez, as suas fragilidades. Por isso Jesus disse: esses amarão mais, porque eles são mais perdoados. Aleluia, glória a Deus. Agora eu não tenho medo de nada. Fala, pastor, o que quiser falar. Digam o que quiserem dizer. Eu vou obedecer ao meu Deus, ao meu Senhor. Há um pastor que diz: por que quando estava faltando, quando Judas Calhote e traiu Jesus, queriam levantar um apóstolo, por que não levantaram uma mulher? Claro, eu te digo, meus irmãos, naquele tempo o Espírito Santo ainda não tinha se derramado. Muitos dos discípulos de Jesus até ainda nem estavam convertidos, não entendiam ainda os mistérios. Paulo, quando falou do comportamento das mulheres da igreja, ele já tinha assim o Espírito Santo, porém ele estava se referindo no contexto daquela igreja para mudar o comportamento das mulheres tagarelas dentro da igreja, não que elas não podiam ser usadas. Por isso é que mais tarde ele fala que todos em Cristo já somos um, já não há escravo, já não há livre, não há homem, não há mulher. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, pastor Júlio César e outros que vão aí tentando abafar o ministério das mulheres. Atenção, não estou aqui dizer que todas têm que sair para ali, somos pastoras. Não, tem que ter realmente um chamado de Deus, tem que ter a confirmação. E elas têm que ser realmente submissas ao Espírito Santo, porque na igreja, quem governa a igreja é o Espírito Santo. Todos têm que estar na dependência do Espírito Santo, com mansidão, com amor, como todos os pastores conduzem as suas ovelhas, porém também como leão da tribo de Judá, com firmeza quando se tratar de sã doutrina, repreendendo mesmo aqueles que estiverem a sair fora, porque senão também elas vão ser cobradas as almas se não chamarem a atenção para quando houver pecado dentro da igreja. Aleluia, amém. Então, meu recado que vai para a pastora Nadir, mulher grande, mulher abençoada de Deus, missionária Nadir. Eu tive um sonho. No sonho que eu tive, nós estávamos, isso foi no mês de novembro, nós estávamos 30 dias, porque quando eu li os testemunhos do irmão Kenzo Atsushi, eu me senti muito movida para entrar em oração. Vi o testemunho do batismo do fogo ardente daqueles irmãos da Coreia do Sul. Então eu já propus, fizemos um propósito, de 30 dias, todas as madrugadas na igreja, nós passávamos lá à noite durante o mês todo. Eu disse, Deus também vai se manifestar em nós. E lá fizemos esse propósito. Meus amados irmãos, como a igreja ainda era nova, eu estava a levantar a igreja e ainda estou nessa luta mesmo. Temos poucos irmãos e ainda não, os irmãos não têm ainda a estrutura, mas estamos a orar.
Eu tive um sonho depois desta campanha. Eu sonhava que eu ia para os céus. Assim que eu ia para os céus, uma mulher, meus amados irmãos, uma mulher de braços abertos, com roupas transparentes, branco, mas é um branco transparente, não tinha aquela glória de luz, como todos os irmãos às vezes nos testemunhos veem. Eu não vi aquela glória resplandecente. Eu vi roupas assim, parece pintadas de estrela, mas transparente. Você podia ver aquela brancura transparente. E eu disse, irmã, ela me recebeu de braços abertos. Bem-vindo, serva do Senhor, Sandra, serva do Senhor. E eu disse, irmão, como a senhora sabe o meu nome? Ela disse, aqui nos céus o teu nome é muito conhecido. Glória, 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 aleluia. Meus amados irmãos, isso me emociona porque se Deus permitir um dia eu vou falar para os irmãos de onde eu vim, do que eu passei, porque eu não sou digna. Não sou digna, Senhor, não sou digna, porque por Ele me permitir me tirar do monturo, do lixo, e me fazer assentar entre os príncipes, glória a Deus. Então, eu falei, irmã, eu quero, me mostra o céu. De repente houve um silêncio, e depois ela me responde, irmã, ainda não chegou o momento. Tu ainda não estás preparada. Aleluia, aleluia, aleluia. O momento virá, mas ainda não é este. Glória a Deus. E assim eu fui embora. E de repente eu ao ir embora, aparece um anjo com uma corrente diferente daquelas que nós conhecemos aqui. No céu tudo é diferente, meus amados irmãos. E esta corrente, ela diz, está capturado. Eu nem sequer entendi bem, né, aquele sonho. Quer dizer que o anjo tirava a corrente de alguém que disse que o Senhor liberta por meio das vossas orações esse homem do cativeiro. Aleluia, amém, glória a Deus. Para me confortar que apesar de não me mostrar o momento de me mostrar o céu, mas que aquelas orações tenham tido resultado, que pessoas foram libertas de correntes satânicas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, hosana nas alturas. Então eu não entendia nada. Não entendia nada daquele sonho, porque eu nunca concebi na minha cabeça que no céu tem seres femininos angelicais. Quem estiver a ouvir esse vídeo da minha igreja, que venha e comente aqui, porque eu naquela altura, isto foi